Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. É sempre um privilégio poder dividir esses momentos com você, que nos acompanha, que curte o programa, que gosta do Vejam Só e mais do que acompanhar, né, interage, participa, faz essa construção do Vejam Só acontecer. Lembrando sempre que o nosso objetivo aqui não é levar uma resposta pronta, definitiva, mas levar até você uma reflexão, em muitos casos uma provocação, para que você na sua casa se interesse pelos assuntos, se aprofunde neles e busque conhecimento, busque entendimento na palavra de Deus e possa, obviamente, avançar e crescer em sabedoria também. E a nossa expectativa é que Vejam Só seja esse start, né? Esse pontapé inicial aí nessa sua busca. Bom, e para aqueles que já fazem isso, que o Vejam Só reforce essa questão e contribua no conhecimento também. Antes de apresentar os convidados de hoje, colocar aqui para você meu perfil lá no Instagram, chega por lá, mais uma plataforma para a gente poder conversar, interagir, @zeca_pereira. Recebo muito carinho dos nossos telespectadores, gosto demais de interagir com as mensagens que eu recebo. Chega por lá, fica à vontade, tem sempre alguma informação aqui dos bastidores e, obviamente, é mais uma plataforma para a gente poder conversar e falar um pouquinho sobre teologia e também o estudo das Escrituras Sagradas. Esse assunto que nos aproxima tanto, não é verdade? Então, estou esperando a sua mensagem por lá também. Bom, vou apresentar os convidados dessa noite e, na sequência, nós vamos colocar o tema aí, um tema muito, muito interessante aí. Fica ligadinho que tenho certeza que vai valer a pena a reflexão. Bom, com muita alegria que o Vejam Só recebe nesta oportunidade a psicóloga clínica Cristina Navarro. Cristina, minha irmã, obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui essa noite. Seja muito bem-vinda, é uma alegria recebê-la. Muito obrigada, Zeca, pela oportunidade. Para nós é uma alegria também estar aqui com você, falando sobre esse tema tão polêmico, como você mesmo disse, que tem pouco espaço para ser falado em nossas igrejas. Sem dúvida nenhuma, acho que vão ser teremos alguns aspectos do assunto, espero que a gente consiga tratar de todos eles hoje. Não sei se nós vamos conseguir, mas bom, antes até de falar do seu trabalho, irmão, vou pedir para a irmã só dar a referência da igreja que congrega, por favor. Nós somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Nosso presidente é o pastor José Wellington Bezerra da Costa. E nós congregamos no setor 49, bairro dos Pimentos, que fica ali na rua Antônio Bittencourt, em Guarulhos. Boa! As referências da igreja também. E agora, irmão, vou pedir para a irmã falar um pouquinho também sobre o seu trabalho na área da psicologia, né? Nós, inclusive, vamos deixar aí os contatos para quem nos assiste, se tiver interesse de conhecer um pouquinho melhor o trabalho da irmã, por favor. Eu sou psicóloga há 2 anos, né? Fui fazer psicologia muito pautada pela igreja, para ajudar também nos aspectos que envolvem a igreja, compreender melhor o funcionamento psíquico das pessoas. E no mundo que nós estamos hoje, que tem tantos problemas, tantos transtornos novos sendo descobertos, então eu achei que iria agregar bastante para mim e estou trabalhando como psicóloga clínica por esse tempo. Bom, os contatos da irmã apareceram aí enquanto ela falava e vão estar também à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, o @programa Vejam Só. Tá bom? É só você chegar por lá, ter acesso, conhecer um pouquinho melhor, não só do ministério, mas também do trabalho da irmã, tá certo? E o Vejam Só também tem o privilégio de receber nesta noite o pastor Saulo José Marafon, ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus do Ministério do Belém. Pastor Saulo, obrigado, meu irmão, por aceitar o nosso convite, estar aqui essa noite. É uma alegria recebê-lo. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz, Zeca. Eu que agradeço o convite. Também agradeço ao meu amigo Jimmy, que fez essa ponte aí para que nós estivéssemos aqui. Também quero mandar um abraço lá para o meu pastor-presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, que é o nosso presidente. Também o nosso vice-presidente, que é o José Wellington Costa Júnior. Nós estamos ali na cidade de Guarulhos, no bairro dos Pimentas. É uma parte ali da cidade de Guarulhos, no setor 49. Estamos ali servindo a Deus. Boa, bacana. Fica aí também a indicação do pastor Saulo, da igreja. E fica também aqui o nosso abraço carinhoso a todos os irmãos do Ministério do Belém, que, além de irmãos, são parceiros aqui do programa, sempre gentilmente nos atendendo e trazendo um pouquinho do muito que Deus tem dispensado na vida deles, na contribuição aqui da edificação do povo de Deus que nos acompanha. Pastor Saulo, de novo, obrigado pelo carinho, pela atenção. Tenho certeza que vai ser um tempo muito oportuno para a nossa conversa. E só para reforçar, né, o contato do pastor Saulo apareceu aí para você enquanto ele falava, mas também ficará à sua disposição
lá no nosso perfil oficial do Instagram. É só você chegar por lá que vai estar tudo certinho, separadinho para você também, tá bom? Antes da gente colocar aí o tema que vai ser pauta da nossa conversa, eu quero ler um texto bíblico. Na carta de Tiago, no capítulo 3, no versículo de número 6. Só para a gente dar uma introdução, ele não necessariamente é um texto base para a nossa conversa, que nós vamos analisar exegeticamente esse texto, não é essa a proposta do programa, mas eu acho que ele vai dar uma direção bem interessante para a nossa conversa. Diz assim o escritor sagrado: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Essa é a contribuição do autor bíblico para o nosso tema. E o tema do programa é o Ministério de Fofocas. Como a língua afeta a unidade e o testemunho da igreja. E obviamente que a gente fez uma provocação aí, colocando Ministério de Fofoca, porque nenhuma igreja tem esse ministério instituído institucionalmente. Entretanto, contudo, porém, nos bastidores ele é sempre muito ativo, infelizmente. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Meus irmãos, eu primeiro vou pedir a resposta à nossa pergunta, como a língua afeta a unidade e o testemunho, e depois nós vamos caminhar aprofundando algumas outras temáticas também, tá bom? Então, a doutora Cristina começa com a fala, depois o pastor Saulo vai ter oportunidade também, e aí na sequência eu abro a oportunidade para você que nos assiste participar, tá bom? Doutora Cristina, vamos lá. Como a língua afeta a unidade e o testemunho cristão? Bom, quando se fala em fofoca, fofoca é falar sem responsabilidade, segundo a interpretação da pessoa. Não é falar sobre um fato como ele aconteceu. E muitas das vezes é de acordo com a percepção da pessoa diante daquele fato. E normalmente é uma fala sem responsabilidade, que não corresponde à verdade. Então, sendo assim, como afeta? Primeiro, afeta dando mau testemunho. Quando se falando aleatoriamente, sem essa responsabilidade, está falando de algo que vem a denegrir até o meio do cristão e a própria igreja. Então, começando por aí, já é um perigo muito grande, que muitas vezes a pessoa acaba não percebendo o que ela está fazendo, né? Então, é um mau testemunho, denigre a igreja, denigre as pessoas que estão envolvidas. E é um perigo muito grande. E o que mais tem tido hoje, como você mesmo foi muito propício ao tema, o Ministério de Fofocas. Que muitas das vezes fala de algumas coisas da igreja, menos o que foi um culto, o que Deus operou, né? Fala de acontecimentos que são desnecessários, os comentários desnecessários, né? Doutora, a gente pensando na questão da saúde, na área psicológica, teria algum CID para uma doença relacionada a essa questão assim? E sabe por que eu pergunto? Porque recentemente, porque já tem algum tempo, né? Ficou até famoso um caso de acho que apresentador, comentarista de televisão, que ele tinha compulsão por roubo, né? É cleptomaníaco, né? Isso. É isso, né? Então, que ele não podia ver nada ali dando bobeira, que ele pegava para ele. E quando ele foi acusado ou julgamento, alguma coisa assim, ele apresentou esse diagnóstico médico, que ele tinha esse distúrbio. Tem algum distúrbio assim relacionado a destravamento da língua? Eu desconheço. Eu desconheço que tenha um CID que justifique isso. Está relacionada à autoestima da pessoa, está relacionada à questão dela, se ela é depressiva, está relacionado também do falso entendimento de si mesma. Tá. Né? É uma maneira até de se proteger dela mesma. Ao invés de apontar os erros ou defeitos dela, ela aponta, ela projeta para o outro. Boa. Ela projeta para o outro, porque aí ela fica uma defesa, né? Sim. Isso sim. Agora, um CID eu desconheço. Relacionados à estima, né? A autoestima. Algum distúrbio nessa questão, até com imagem. Exatamente. Tem algumas coisas interessantes relacionadas a isso, a gente vai poder aprofundar também alguns aspectos nesse sentido. Que não sei se justificariam, mas poderiam indicar um caminho até para cura e
bom, não sei se cura, mas algum tratamento, vamos dizer assim, né? Sim, a terapia ajuda a pessoa a se desenvolver, a amadurecer e ter uma visão sobre ela Sim, mesma, melhor. como se ela se encontrasse com ela mesma. Legal. A gente pode trabalhar nesse aspecto, porque obviamente que tem algumas questões da psicologia que vão ajudar, a terapia, por exemplo. Sim, E nós vamos ter do outro lado aqui um trabalho com a disciplina eclesiástica que também precisa acontecer, mas eu vou deixar mais para frente porque parece que isso tem na nossa igreja é raro. Se não for inexistente, mas vamos para frente. Primeiro, como que a língua afeta, pastor, a unidade e o testemunho da igreja? Ô, Zeca, você foi muito feliz quando começou aqui o programa falando acerca do livro de Tiago. A carta de Tiago, ela foi escrita para os crentes. Então, ela está ali intrinsecamente ligada com as relações que havia naquela comunidade. E ele falou, mais do que uma vez, mais do que um versículo, sobre o problema da língua. Eu, pensando nesse Ministérios da Fofoca, eu entendi que foi algo muito provocativo, como a língua afeta a unidade, né? Lembrando disso, eu trouxe um texto básico para nós começarmos, que é a carta que Paulo escreveu a Timóteo, lá no 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 16. Ele disse assim, ó, evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois o que entregam isso avançarão cada vez mais à impiedade. Profanar significa um desrespeito. Tiago está falando que essas questões que envolvem o falatório demasiado, geralmente acontece daquilo que, se aconteceu, aconteceu não da maneira que foi propagado. E isso vai se divagando dentro da igreja e as pessoas começam a se interagir nessa questão. E isso traz transtorno. Traz transtorno para a vida da igreja e traz transtorno para o testemunho da igreja. Quando Paulo fala sobre essa questão, evitar, ele está dando um conselho, né? Evita os falatórios inúteis, porque é uma profanação da fé e da comunhão cristã. Isso tem afetado a vida da igreja, afetado os casamentos, afetado as relações interpessoais entre as pessoas ali, porque eu aprendi uma frase há muitos anos atrás que diz assim, que gente fala coisa que gente duvida que gente fala. Porque até o que está sendo propagado, o outro que ouve fala, mas será que é isso mesmo? Então, já está entendendo o lance de uma fofoca. E Tiago fala muito claro, fala muito direto sobre essa questão. A língua é um fogo. Uma pequena fagulha incendia um bosque. Paulo falou lá na carta aos Coríntios que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então, deve haver uma preocupação da igreja, deve haver uma preocupação da comunidade no que diz respeito a isso. O que está sendo propagado, se são fatos ou se, como é o tema de hoje, se é uma fofoca, né? Sim. Pastor, até depois nós vamos poder falar um pouquinho melhor do cuidado da igreja com isso e como o irmão observa que a igreja tem tratado essa questão, que eu que não sou um líder eclesiástico, assim, né, não sou pastor de uma igreja, às vezes fico meio reticente com isso, percebo que a igreja tem deixado o barco andar solto. Mas eu queria só reforçar um aspecto de testemunho aqui e vou pedir para o irmão contribuir nesse sentido, porque fica muito latente de uma preocupação da igreja com as áreas morais. Inclusive fora da igreja, né? Normalmente, num relacionamento, alguém vai falar assim, aposto que foi aquele crente fofoqueiro que veio falar da minha vida. Aposto que foi no fulano que veio dar pitaco na minha vida. A carta de Tiago é emblemática nesse sentido, porque ele faz um alerta direto ao perigo. A igreja tem sido negligente, pastor, nesse sentido, nesse cuidado, vamos dizer assim? Não vou nem entrar no aspecto disciplinar ainda. Sim. Mas no cuidado, na orientação, na ênfase disso, dentro do seu rebanho mesmo. Fala, pessoal, temos que tomar cuidado, de ensinar. A gente ensina, fala tanto do ensino, né? Sim. Doutrinário. A igreja tem, em algum aspecto, deixado isso muito, muito solto, pastor? Eu penso que, na medida que naquela comunidade, naquele meio, acontece uma proporção maior de um falatório, a igreja começa a tomar conta que existe ali um problema. Eu não penso que a igreja seja, de uma maneira geral, negligente no que diz respeito a esse aspecto, a ensinar. Há um versículo na Bíblia que aqui fala da unidade,
que o altar, a igreja, o pastor, ele tem um instrumento muito favorável ao seu lado, que é a palavra. A Bíblia diz, quando ela fala da unidade da igreja, que é o tema, ela fala que aquele texto áureo, que Jesus desceu às partes mais baixas da terra, tirou o cativeiro e deu dons aos homens. Ali está falando do apóstolo, evangelista, profeta, doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Eu penso que as pessoas que estão dentro da igreja são oriundas da sociedade. Sim. Ela veio de uma sociedade trazendo uma bagagem cultural e todos os sentidos. Vem para a igreja e é preciso que haja o aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento vem pela palavra. Eu acho que a igreja tem cuidado muito desse aspecto, porque a liderança percebeu que existe um problema muito sério quando se propaga uma história que não é verdadeira, uma coisa que não é verdadeira. É transtorno no ministério, na família. Então, o pastor, ele cuida de falar sobre essa questão. Então, não vejo essa negligência, mas eu penso que deveria ter um estudo mais aprofundado, um aconselhamento para casais, no sentido de que quais são os danos que causa a fofoca na vida da igreja. Tanto para aquele que propaga, tanto para aquele que subjetivamente recebe aquilo ali, né? Então, eu vejo que isso é um problema que afeta a todos, né? Não é só uma, afeta a todos, né? Bom, você viu aí que tem muitos pormenores no assunto, é um assunto polêmico e a gente precisa mexer, às vezes, com cuidado nessa ferida, mas precisa mexer, precisa tratar. E nós vamos tentar caminhar um pouquinho nesse sentido. Antes de continuar, deixa eu colocar aí para você a nossa enquete, a oportunidade de você que nos assiste participar também. Então, você vai acessar o nosso perfil lá no Instagram, o @programa Vejam Só, e lá você vai localizar toda a interação com o programa, inclusive as nossas enquetes também, tá bom? Que é a oportunidade de você falar aqui com o Vejam Só, tá bom? Põe na tela aí, por favor, a enquete que nós colocamos para o programa de hoje. E o que a gente te pergunta lá é o seguinte, sobre a fofoca e o impacto da fofoca no universo cristão. Nós colocamos lá 3 opções para você. Primeira delas, contradiz os princípios de amor e cuidado mútuo. Segunda opção, enfraquece o testemunho cristão e a integridade. E a terceira e última opção é afastar as pessoas do evangelho. Então, é óbvio que a fofoca vai prejudicar os 3, tá bom? A gente sabe disso. Mas o que a gente colocou lá é para que você escolha qual é a principal opção, o que mais vai atrapalhar na sua visão. Então, você vota, escolhe uma das opções, na postagem seguinte você justifica a sua escolha, tá bom? O porquê que você escolheu aquela alternativa, tá? Durante o programa nós vamos tentar colocar alguns comentários aqui também, conversar sobre o assunto. Doutora Cristina, eu vou voltar a palavra para a irmã e eu quero entender o seguinte, fofoca sempre diz respeito a uma inverdade? Quando a gente fala fofoca, nós estamos falando de um assunto que não é verdade? A fofoca, ela sempre tem o intuito de denegrir uma pessoa, né? Também. E ela tem aquela história, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, muitas das vezes, a pessoa que vai contar, ela fala o ênfase dela, a percepção dela em relação àquilo. Algumas fofocas são totalmente inverdades. Outras têm até um início de uma verdade, mas no caminho ela é toda deturpada. Porque a fofoca, a pessoa fala daquilo que ela sentiu ou percebeu daquela situação. Ou que ela quer que o outro venha sentir também. Pode ter esse aspecto, né? De que como o outro vai se sentir diante daquela situação. Então, a fofoca, ela nunca é saudável. Ela nunca vai ser algo benéfico para a comunidade, ou para a igreja, ou para o meio onde ela está circulando. Porque a fofoca são comentários desnecessários, né? Se nós formos ver no dicionário o que significa fofoca, é aquilo que se comenta com o intuito de causar intrigas, conversa sem fundamento, divulgar os segredos de outras pessoas. Então, baseado nessa descrição do próprio dicionário em português, ela não tem algo que seja benéfico, ela sempre tem algo de
instigar, de provocar, né, de expor a pessoa que está envolvida na fofoca. Eu quero abordar 2 aspectos que eu acho interessante para a gente entender sobre a fofoca, doutora Cristina. O seguinte, primeiro, é um aspecto cultural mesmo? O texto bíblico parece indicar que o ser humano, de maneira geral, tem essa propensão. Mas no Brasil a gente tem um pitaquinho a mais disso, assim? É possível perceber isso? A fofoca já é antiga, algo antigo, é social e também é cultural. Agora, no Brasil, nós vemos que tem um potencial um pouco maior. Se nós formos ver, não só na igreja, existem nas nossas mídias programas de fofoca. Sim. Sim. E então está enraizado no brasileiro. E o ser humano, ele é muito curioso, né? Ele gosta de saber das coisas. E dependendo do perfil psicológico dele, isso é agravado mais ainda, porque a pessoa que ela tem uma autoestima boa, ela é consciente da sua vida e está satisfeito com a sua vida, ele não precisa cuidar da vida alheia. Sim. Né? Então, a pessoa que ela é muito voltada àquela curiosidade de saber o que está acontecendo com todos, né? E tem muito relacionado a isso, com a satisfação com a sua própria vida, Sim. porque ela não está gastando a sua energia em prol dos seus projetos. Ela gasta o seu tempo em cuidar da vida do outro. Coloca aí o carimbo agora de polêmica. Agora eu vou fazer uma pergunta polêmica aqui para a doutora Cristina. Quero ver como é que ela vai sair dessa daqui. Não sei se é preconceituoso, mas normalmente a fofoca é muito ligada à mulher. De fato, tem uma propensão maior ou não? É só um preconceito mesmo que o pessoal reforça por aí? Lendo esses dias, pesquisando um pouquinho mais para o programa, agora eu não vou saber te dizer exatamente qual é a pesquisa, mas eu me surpreendi com uma pesquisa que, se eu não me engano, foi na Inglaterra, que os homens são mais interessados em fofocas do que mulheres. Opa! Mas eu não trouxe os dados mais Sim. profundos, mas me chamou a atenção isso, para depois eu estudar até mais, no caso, aonde foi feito, né? Mas no Brasil, parece que a mulher se expõe mais quando se diz respeito à fofoca. O homem é um pouquinho mais discreto, mas não que ele não faça. Não, sim. É que, bom, via de regra, vai ligar a mulher, né? Talvez até por um estereótipo cultural mais antigo, né? Hoje isso mudou muito, da mulher ter mais tempo ocioso, vamos dizer assim, né? De ficar mais em casa e tal. Hoje, obviamente, a gente sabe que isso não é uma realidade. Mas talvez por isso tenha sido reforçado nesse aspecto, né? Mas você saiu bem da polêmica. Foi boa. Obrigada. Pastor Saulo, eu quero saber do irmão agora nos aspectos intramuros. Vamos falar um pouquinho do comportamento da igreja nesse sentido. O que o irmão observa que a fofoca ganha tanto espaço no nosso meio? O que tem nisso assim que atrai tantas pessoas? Por que as pessoas querem ouvir? Por que as pessoas querem contar? O que acontece que isso ganha tanto corpo dentro das nossas igrejas? Obviamente que da sociedade também, como o irmão já disse, né? Ela é latente na sociedade, nós podemos perceber isso aí, coisa cultural de anos, nós temos percebido. Tanto é que o Brasil observa que as novelas, os seriados, tudo traz um contexto lançando para uma vida privada das pessoas quando ela é descoberta. Agora, no que diz respeito à igreja, porque é uma comunidade onde tem pessoas, ali as pessoas estão ali. O que eu penso, uma das definições basilar da fofoca é conversa sem fundamento. Então, quando não existe um fundamento exato, não há uma certeza de fatos, as pessoas começam a especular. Principalmente aqueles que estão em evidência, de qualquer forma. Se é um grupo, se canta, se prega. Então, aquelas outras pessoas que é o número maior querem saber o que está acontecendo na vida privada. Alguma coisa que saiu da normalidade. É isso que as pessoas atentam. A curiosidade saiu da normalidade. É uma mera especulação. A fofoca ela gira em torno de uma mera especulação. Aquela grande história, a pessoa começa a contar aqui
e no final da linha a história já se modificou. Mas na igreja, propriamente, como eu disse no início, a igreja ela é composta de pessoas que vieram do mundo, da sociedade, com os seus problemas, com os seus traumas, com as suas dificuldades. Agora, chega ali na igreja, ele encontra-se com uma comunidade diferente. Apresenta-se a ele a salvação, a santidade. Tudo isso é um aspecto novo para ele. E quando ele passa a conviver com essas pessoas ali, ele percebe que, como existia no mundo, existe, talvez em menor intensidade, também na igreja. Agora, voltando à primeira pergunta, como a igreja tem tratado essa questão? Usando a palavra. O livro de Tiago é claro no conceito dessa questão toda que envolve os pecados da língua, né? Porque os pecados da língua aqui, uma fofoca pequena, uma coisa que começou pequeno, pode destruir uma vida, uma família. Eu anotei uma coisa interessante aqui que as pessoas não se dão conta, principalmente na igreja. Ela fala alguma coisa acerca de uma outra pessoa sem fundamento, sem saber o que está acontecendo, e não sabe que por detrás daquela fala pode existir até mesmo um crime. Porque as pessoas falam das outras, e lá no Código Penal tem uma questão que fala sobre a calúnia. Às vezes é uma mera conversa, mas às vezes imputou um crime para quem está sendo falado. Sim. Aí a coisa começa a ficar mais séria, porque o Código Penal, lá no artigo 138, 139, diz que fala sobre a injúria, a calúnia e a difamação, ele trata a calúnia como um crime. Lógico, tem que ter o devido processo legal, contraditório, para que haja um crime ali. Mas isso pode começar com uma conversa, disse, olha, falou acerca de alguém, e aquilo se prolongou. Então, a igreja também deve tomar muito cuidado com isso aí, as pessoas que estão lá na comunidade, os pastores, de legislar em cima disso aí, dizer, olha, isso, por enquanto, é uma conversa aleatória, mas, de repente, desencamba para um problema muito maior, que vai trazer sérias consequências. É interessante esse aspecto, pastor Saulo, e aqui eu não quero entrar no juízo de valor da situação, mas aconteceu recentemente, foi muito emblemático isso, com o juiz Alexandre de Moraes. Sim. De novo, não quero dizer se é certo, se é errado o que aconteceu, que não é isso. Mas ao imputar a ele um termo, não foi imputado a ele, né? Mas à instituição que ele representa. Inclusive, foi um dos aspectos que eles pegaram na denúncia. Porque você atribuir a um juiz o comportamento que foi atribuído a ele, você não está falando da pessoa, mas de quem ele representa, e no caso, a justiça. E aí é um problema, entra tudo nesses aspectos aí. Então, às vezes é um cuidado que a gente tem que ter, porque às vezes a gente com o microfone na mão, né? Acaba falando muita coisa. E as redes sociais é um campo fértil para disseminar esse contexto aí. Campo sem lei. Elas falam coisas aleatórias, as pessoas dizem palavras aleatórias que nem sabem que por detrás daquilo ali pode existir um crime. No caso do ministro Alexandre de Moraes, não atacou propriamente a pessoa subjetiva, ele, mas também a instituição. Sim. E o cargo que ele é investido, o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, quer dizer, as pessoas têm que entender essa linha aí. E eu acho que a igreja é tempo de ensinar. Sim. A igreja precisa ser ensinada. É até interessante a gente trazer isso para o nosso meio, pastor Saulo. Às vezes atacando o pastor, atacando a própria instituição. Sem dúvida. E aí não só uma instituição física, com CNPJ, uma denominação, que já é ruim. Já. Mas falando do corpo de Cristo, que espiritualmente aquela pessoa representa. Óbvio que ele pode ter os problemas, as dificuldades, não é nesse mérito que a gente está entrando. Mas de ter essa noção do impacto que alguma fala pode ter num aspecto muito maior, inclusive no mundo espiritual. Eu não sou muito fã desse termo, mas vocês, pentecostais, gostam mais, né? De dar brecha para o inimigo. É a doutrina das brechas, né? De dar abertura. Mas gente, eu não gosto, mas é verdade. É verdade. A pessoa falando, então você imagina o impacto numa rodinha de um café. A pessoa não é crente. Ali o pessoal está tentando evangelizar. Você falando mal, você vai reforçar um aspecto negativo naquela pessoa. Óbvio que o pastor tem problema, que a igreja tem problema, que vai ter dificuldade. Mas você falando para quem não é da fé, ela vai falar, tá vendo? Só reforça a minha ideia de ficar longe disso. É verdade. Eu costumo dizer para a igreja
que na igreja não tem... Nós não somos perfeitos. Não. A Bíblia diz, sede santo porque eu sou santo. E a santidade é um processo Sim. que vai se adquirindo ao longo dos anos. Ninguém aceita Jesus hoje e já é um querubim, é um serafim. Não, não é. Ele vem cheio de defeito e começa a ser moldado pelo Espírito Sim. Santo. Agora, nesse aspecto, a título da evangelização, é uma coisa que nós devemos tomar muito cuidado. Por quê? Eu já saí no campo para evangelizar e escutei das pessoas assim, no convite, convidando a pessoa para vir, pô, vamos no culto, a igreja tal, fica lá no tal lugar, ouvir a palavra de Deus junto. Ah, aquela igreja, para mim ser igual àquela pessoa que está lá, eu prefiro ficar onde eu estou. Aí eu disse, eu vou mais avante. Mas por que disso? Porque aquela pessoa não tem um testemunho de cristão. Aí quando você vai descobrir o testemunho de cristão que ela está falando, são os pecados que envolvem a língua, o falatório. Sim. Aquela pessoa fala demais, tal. E isso atrapalha, afeta a evangelização, o testemunho da igreja. A Bíblia diz que nós somos um povo especial, Tito fala isso, zeloso e de boas obras. Olha, especial, zeloso e de boas obras. Em nós tem que haver zelo, tem que haver cuidado. Salomão diz uma coisa muito importante sobre a questão da palavra dita. Como maçã de ouro em salva de prata, é a palavra dita no tempo. O que está acontecendo com aquele que não refreia a sua língua, como diz Tiago? Ele está falando a palavra fora do tempo. Sim. Ele pensou, ele soltou. Tem a ver com o que a minha esposa falou na área emocional, essa questão da ansiedade tem que ficar bem ajustadinho, tem que haver um contato mais íntimo, mais profundo com o Espírito Santo. É o que nós estamos propagando na igreja, vida espiritual profunda. É essa a proposta da igreja, pelo menos do meu ministério, de propagar para as pessoas uma vida espiritual mais profunda, que não dê vazão a essas questões, que são questões do dia a dia, mas com a vida cristã ela tem que desaparecer. Quando alguém, como nós dizemos, repleto, cheio do Espírito Santo, ele tem menos propensão de usar a língua indevidamente. E isso é muito claro. Para quem teve essa experiência, é muito claro. Mas só queria fazer um adendo aqui, Claro. aquilo que Tiago fala, né? Tiago, ele é muito específico na questão do que envolve esse comportamento da língua. Ele disse, senhora, a língua é um fogo. Observe. A metáfora que ele faz, a língua, a comparação que ele faz, ela é um fogo. É um mundo de maldade, quer dizer, não é só um assunto, é muitas. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina todo o corpo inteiro. E quer dizer, ele põe toda em chama a existência de uma carreira. Então, o Tiago está falando ali que o poder da língua, depois mais para frente ele fala uma coisa interessante. Com ela nós bendizemos a Deus, glorificamos a Deus. E para nós pentecostais, você colocou uma questão, um parênteses aí, dos pentecostais, falamos até em línguas, né? Que o João Ferreira de Almeida traduziu línguas estranhas, né? As línguas estranhas. Falamos em língua. E com ela amaldiçoamos os homens. Agora, observa essa dualidade, essa questão do poder que tem a língua. A fala, ela tem um poder extraordinário. Haja visto, nós estamos aqui atraindo as pessoas, por quê? Pela fala. Né? Sim, sem dúvida. Nós vamos voltar nessa questão aí, pastor, principalmente dessa fonte que jorra. Fonte que jorra. Água amarga e boa, né? Mas antes, deixa eu só aqui, doutora Cristina, um estudo da Universidade Metodista, na verdade publicado, né, pela Metodista. O estudo garante homens são mais fofoqueiros que mulheres. Olha aí. Um estudo desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Independente inglês Onipol revelou que os homens fofocam mais do que as mulheres. Foram 5.000 entrevistados e a cada entrevistado homem declarou fofocar 76 minutos por dia. Olha aí. Rapaz, é mais de 1 hora de fofoca, é muita fofoca, hein? E aos homens, né? Os homens. Paisagem. Tem que tomar cuidado com essas reuniões de pastor, né? Verdade. Eles tudo junto lá, hein? Depois a gente vai voltar a falar disso daí. Mas
Irmão, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão, principalmente do que atrai tanto nesse tipo de conversa. O que é proibido, é saber algo que ninguém sabe, é ter o poder de manipular a situação com a palavra. O que atrai tanto? Eu pergunto isso porque, normalmente, quando a gente vai falar para alguém, alguma fofoca, a gente usa sempre essa frase, né? Ó, vou te contar, mas não conta para ninguém. Aí a pessoa já, opa, é uma coisa exclusiva. Via de regra, ela vai contar, né? É muito difícil. Principalmente quando você fala que não pode, né? Aí parece que instiga mais, né? O que chama tanta atenção? A curiosidade da vida alheia é uma das coisas, como eu disse, o ser humano é muito curioso, né? Tem curiosidade das mais diversas, inclusive saber da vida alheia. E para aquele que está levando a fofoca, né? Que está levando, ele tem também o perfil de querer manipular, dizer que levar benefícios, né? Que ele sabe que ele vai ter benefícios sempre se tiver algo para contar de novo. E o que atrai muito é a curiosidade mesmo de saber do outro. Será que o outro está melhor do que eu? Né? De saber que o outro está numa situação... Porque a fofoca é sempre algo que seja ruim da vida do outro, né? Da pessoa. Porque, como a Bíblia diz, né? Alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Mas será que isso acontece? O que é mais fácil, se alegrar com o que se alegra ou chorar com o que choram? Então, nesse sentido de saber que o outro está pior do que eu, atrai muitas pessoas, de saber, então eu não estou tão ruim assim, né? Minha vida não está tão ruim, a do fulano está pior que a minha. Que isso também é um perfil psicológico, né? De uma maneira até de se esconder. Então, o fofoqueiro, né? Porque quem leva fofoca é o fofoqueiro, né? Ele tem essa artimanha de manipular, de estar em evidência, mesmo que seja para falar da vida alheia. Agora, que o ser humano é muito curioso, ele é. Mas tem um outro aspecto, eu queria citar uma frase de Freud, que ele diz assim, que quando Pedro me fala de Paulo, sei mais de Pedro do que propriamente de Paulo. Tá. Né? Então, para a pessoa que não é ligada, não gosta de ficar sabendo do outro, quando alguém vem trazer uma fofoca... Ele revela muito. Ele vai saber mais de quem está falando do que propriamente a pessoa que está sendo o assunto. Porque vai perceber muito mais quem é o perfil dele. Então, se o ser humano ele tomasse esse cuidado, né, de não saber propriamente o que ele vai falar, mas saber o porquê que o outro está falando, ele poderia bloquear e enfraquecer a fofoca. Então, nós precisamos aprender a observar isso, né? O que ele está dizendo? O que está por trás dessa fofoca? Por que ele tem esse comportamento? Sim, sim. O que isso fala, né, sobre a vida dele também, né? Exatamente. Outra questão, doutora, as redes sociais, elas potencializam isso? É um campo que, de fato, como o pastor Saulo comentou aqui, vai potencializar essa questão da fofoca, ou até de falar e poder atacar pedra ou fazer algum tipo de crítica às outras pessoas? As redes sociais, quando elas são usadas com sabedoria, é um canal maravilhoso, incrível. Agora, ela realmente potencia, e tem vários aspectos disso, né? Por exemplo, o narcisista gosta da rede social, a pessoa, né, que gosta de propagar fofoca gosta das redes sociais. E tem vários aspectos, né? A pessoa consegue ser algo nas redes sociais que ela não é, né? Ela coloca uma máscara e passa aquela sua imagem para o outro. Mas a questão propriamente das redes sociais realmente é um perigo. Mesmo porque o que a gente mais ouve falar é de fake news, né? Que é um perigo. Então, as pessoas pegam e passam para frente algo que ela nem sabe se é verdadeiro. O ser humano, nós estamos vivendo no meio de uma sociedade que se acha no direito de opinar, de falar daquilo que ela não sabe. Sim. Ela recebe uma informação, não averigua e já passa para frente, né? Compartilha, né? Passando tanto pelo WhatsApp, Facebook, Instagram. E para a gente descobrir depois se aquilo ou reparar aquele dano... Quase impossível. Igual tem uma metáfora, um conto que o jovem chegou e falou para o sábio, o que eu preciso fazer
né, sobre o aspecto que ele andou falando. Sabe, falou, sobe no cume de um alto monte, pega um travesseiro e chacoalha. Aí, quando voltou, já fez. Então, agora você volta e recolhe todas as penas que você espalhou. Ele falou, não tem como eu fazer isso. E a fofoca é isso mesmo. Depois que ela saiu, ela vai se propagando e vai aumentando e perde o controle, né, da situação. As redes sociais facilita isso. Sim, potencializa. Inclusive, a gente tem alguns casos dentro do jornalismo que são muito famosos. Talvez o mais emblemático seja o da Escola Base, aqui em São Paulo. Acho que anos 90, onde surgiu uma denúncia de maus tratos dentro da escola. Sim. E a escola foi metralhada principalmente pela imprensa e depois descobriu que era mentira. As denúncias eram falsas, mas daí já não tinha mais como reparar, não tinha mais como ter escola, ninguém mais confiava. E aí a proporção que tomou a denúncia não foi a mesma proporção que a absolvição tomou, e aí toda a honra, a imagem, não só da escola, dos proprietários e tudo mais, já tinha ido para o espaço e nunca mais conseguiram recuperar. Pastor Saulo, eu quero falar de alguns aspectos práticos dentro da igreja, sim, nesse sentido da fofoca, principalmente com relação à disciplina. E aqui também pode botar o carimbo de polêmica, que é um tema polêmico também. A gente vê muita disciplina dentro da igreja, é um aspecto bíblico que precisa acontecer e que é uma das marcas da igreja saudável, da igreja bíblica, a disciplina eclesiástica. O irmão já falou que fofoca é pecado. Por que a gente não disciplina os fofoqueiros dentro da igreja? Alguns dias atrás eu estava comentando com alguns obreiros acerca dessa questão. Eu disse que existem dois aspectos que a igreja deveria tomar um cuidado maior. Um é a mentira e outra é a calúnia. E nós disciplinamos pessoas assim porque pecaram contra o corpo, né? O corpo é uma coisa que a Bíblia fala que todo pecado é fora, mas o pecado sexual é o pecado do corpo e precisa haver uma disciplina ali em relação àquilo para que a comunidade veja que há disciplina. O senhor usou a palavra muito conveniente, haja saúde no rebanho. Sim, sem dúvida. Haja saúde no rebanho, isso é bom. Agora, a pergunta também é essa: por que a igreja, às vezes, não disciplina? Porque ela fica assim, não numa esfera mais profunda. A fofoca, percebe-se que, como Tiago falou, a Bíblia é uma verdade incontestável, que ele disse, o fogo acende, mas ele apaga. Já percebeu que, às vezes, dá um calor maior de uma fofoca, de um assunto que está sendo comentado, no longo do tempo ele vai se desaparecendo. Então, talvez seja por esse aspecto que ela vai se desaparecendo, então as pessoas não entram numa questão de disciplina. Mas eu lembrei de um assunto aqui, na Bíblia, meu assunto hoje é mais teológico, ela mais um pouco psicológico, que Salomão, o sábio, né? Que eu sempre falo para a igreja que eu julgo Salomão. A filosofia diz que tem 3 sábios, os maiores, Sócrates, Aristóteles e Platão. Mas eu acho que Salomão ganha dos 3. Sim. E Salomão, ele disse uma coisa aqui, ó, lá no capítulo 6 do livro de Provérbios, ele diz que 6 coisas aborrece ao Senhor, e a 7ª sua alma abomina. Primeiro, aborrecimento. Fica triste por aquilo. Mas a alma abominar é uma coisa de que lançar fora. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamento vicioso, os pés que se apresentam a correr para o mal e a testemunha falsa que profere mentira. Mas a última, que é a 7ª, é o que semeia contenda entre os irmãos. Aqui a Bíblia fala especificamente da igreja. O que é contenda? É o que promove a discórdia. E a promoção da discórdia é o quê? É a fofoca. Voltando ao assunto, por que a igreja não trata mais sério esse problema? Eu penso porque a sociedade também olha para isso aqui como um comentário que vai passar. Talvez a igreja também olhe dessa maneira. Mas eu voto naquele aspecto. Eu disse isso para muitas pessoas. As pessoas não estão se dando conta
de que um comentário atribuído a uma outra pessoa pode gerar um crime. Por exemplo, você dizer... É muito comum, no âmbito político, as pessoas olhar para um político, coisa parecida, lançar essa palavra de bandido, né? Sim. Ladrão. Essa palavra você está atribuindo uma qualidade para aquela pessoa, e se ela não tem, atingiu a moral dela. Então, que esse programa aqui que nós estamos fazendo pode alertar muitas pessoas a tomar cuidado no que eles estão falando, até escrevendo lá por detrás do computador, lá, escrevendo acerca de pessoas, porque tudo isso futuramente vai gerar uma controvérsia muito grande para a vida dele. Porque imagine uma pessoa que vai para um tribunal pelo aquilo que ele escreveu, falou, um crime. Uhum. Pastor, o irmão falou que veio para falar de aspectos teológicos. Eu quero aproveitar, então, e tratar sobre essa questão. Eu já tinha separado aqui para falar lá do texto de Tiago, né, da fonte que jorra doce e amargo. Sim. Mas o irmão citou o texto de Provérbios e também é emblemático da abominação de Deus com relação a esse tipo de pessoa. A gente pode colocar um ponto de interrogação no aspecto salvífico dessa pessoa? Que pratica tais atos, assim, dá para falar que não sei se é crente, não, hein? Tem até, só antes do irmão responder, tem um pastor na internet muito famoso que ele sempre usa isso, né? Vocês não são crente, não. E aí? Eu penso que é bastante perigoso concernente nós dissermos que alguém, por distribuir algumas conversas que não foram verdades, em alguns aspectos, vai perder a salvação por isso. Mas nós temos que tomar cuidado, que eu costumo dizer uma coisa assim para as pessoas. Lá no livro do Apocalipse, diz que ficarão de fora os que amam e os que cometem a mentira. Chego lá na fofoca. Então, está falando da mentira. Os mentirosos, a Bíblia fala dos mentirosos. Quem são os mentirosos? É aqueles que vivem diuturnamente na prática da mentira. Ele não contou uma mentira e se arrependeu e foi aos pés de Jesus e Jesus perdoou. Isso é uma coisa. Houve arrependimento. Mas o mentiroso, ele está na prática. Eu penso que pessoas que, com aquilo que ele lançou como uma palavra, que é o nosso assunto, fofoca, destruiu um casamento, destruiu um ministério, destruiu uma casa. Essa pessoa, provavelmente, ela semeou na vida dela algo que não foi nada bom. E a Bíblia diz lá em Gálatas que tudo que nós semeamos, nós vamos ceifar. Se ele semeou uma palavra de bênção, de vitória na vida de alguém, nós chamamos ele de profeta. E se ele semeou essa maldição que destruiu um casamento, destruiu uma vida, o irmão lembrou aqui desse caso aí da creche. Eu me lembrei de um outro que houve aqui no litoral, de uma mulher que, em um jornal interno ali... Sim, saiu uma foto. Saiu uma foto, confundiram ela. E ela morreu por causa daquilo. Sim, foi espancada, acho que foi no Guarujá. No Guarujá. Depois soube que essa mulher não tinha nada a ver com aquela questão. Pensa no arrependimento, custou uma vida. Lincham-se as pessoas na rede social sem conhecer. Então, para esses que são causadores, você falou, a pergunta foi... Eu não vou fugir da pergunta. No que diz respeito à minha salvação, eu penso que essas pessoas que estão me ouvindo agora, começar a refletir que a sua salvação, se isso for contínuo na sua vida, pode estar em perigo. Como é que eu posso destruir uma vida aleatoriamente? Até Deus, a Bíblia diz que o trono de Deus, uma das coisas lá é juízo e misericórdia. O Senhor está olhando para essas pessoas, não a justiça humana, mas a justiça de Deus. Sim, e olhando nessa questão da abominação. Abominação. Que Deus, quem está falando aqui é Deus. Deus disse, eu estou abominando. Exatamente. Então, se alguém, de uma certa forma, usa uma palavra jocosa, depreciativa, com dolo, porque ele sabe. Sabe que vai fazer Ele mal. sabe que ele vai fazer aquilo ali e, de repente, ele destrói. Se ele está lá dentro da igreja, na comunhão, ele tem que começar a refletir a partir desse programa aqui, o que é a sua vida espiritual, como é que está o seu contato com Deus. Até num reconhecimento disso, e talvez, Cristina, essa pergunta que eu vou fazer para o irmão vai falar um pouquinho desse aspecto espiritual,
e eu vou fazer para a gente poder encerrar o bloco e ir para o nosso intervalo. Então, eu vou pedir para você até bem objetiva na resposta por causa do nosso tempo. Mas dentro do aspecto religioso, a gente fala que aquela pessoa que busca esse tratamento, ela está arrependida. Então, ainda que ela tenha o pecado da língua, da mentira, da falação, ela pode procurar o pastor e falar: pastor, eu tenho essa dificuldade, mas eu estou arrependido, eu quero me tratar, eu quero ser curado espiritualmente. Chega alguém lá no consultório falando que quer ser curada pela terapia da língua mentirosa, da falação inconveniente, das conversas afiadas? A pessoa que procura terapia, ela está muito preocupada com aquilo que ela tem sentido e do que está causando. Ela só vai procurar um tratamento pelo que ela falou se houver um dano maior. No caso, se o casamento estiver em risco, ou se na família, às vezes no emprego, aí ela pode até procurar. Mas a pessoa, normalmente, que ela fala muito, ela não tem muita consciência dessa situação, da gravidade que é. Mas a terapia ajuda a pessoa a ter um encontro com ela mesma. Porque a pessoa que ela fica falando da vida do outro, ela está bloqueando o seu desenvolvimento. E ela só vai procurar quando ela perceber que ela está numa encruzilhada, que ela precisa mudar. Tomar uma decisão. É possível alertar esse tipo de pessoa? É um aspecto que funciona? Eu chegar para alguém próximo e falar: olha, você está extrapolando, está falando muito, tem que tomar cuidado. É um tipo de alerta que funciona? Ou, via de regra, esse tipo de pessoa também não vai se ver desse jeito como a irmã acabou de falar? Para a pessoa ouvir, tem que ser alguém que ela tenha intimidade e confiança. Alguém que ela tenha algum respeito, que ela vai falar: poxa, se fulano está falando isso para mim é porque realmente eu não estou legal, então acho que eu vou ouvir. Mas se for alguma outra pessoa que não tenha tanto vínculo com ela, ela não vai ouvir, não. Nada, né? Não. É difícil, é difícil. Bom, a gente falou bastante hoje, mas não deu tempo de falar tudo, né? Eu preciso chamar um intervalo aqui e alguns aspectos ficaram aí pelo caminho. Quem sabe em uma outra oportunidade a gente consiga explorar um pouco mais. Mas só antes do intervalo, no próximo bloco, os meus convidados vão ter a oportunidade de fazer considerações finais do tema e principalmente reforçar uma aplicação para você. E aí eu vou pedir que cada um na sua área traga essa aplicação do tema, né? Na área da psicologia, nossa irmã Cristina, e o pastor Saulo, numa questão mais espiritual. Para você que de repente sofre com isso, ou é atacado por isso, ou como fazer para se livrar desse tipo de armadilha com a língua que eu acho que todo mundo, de alguma forma ou em algum momento, acaba pisando e caindo nesse tipo de tentação. Então acho que é um alerta para todo mundo. Vale a pena ficar ligadinho que nós vamos fazer isso no próximo bloco. Antes do intervalo, 2 recadinhos para você. Primeiro, da Grade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só, e o Vejam Só indica para você que quer estudar teologia, que quer estudar as Escrituras Sagradas. Anote o telefone, código 11 3115 0819. 3115 0819 é o telefone da Grade. Você anota, amanhã, horário comercial, você liga e pode falar com o pessoal da secretaria, tira todas as suas dúvidas, inclusive não só ligar, pode mandar uma mensagem também, que esse número é o número do WhatsApp da secretaria, tá bom? Além disso, vou deixar aqui para você as redes sociais e o site da HIT. Procura uma emissora com conteúdo de qualidade, com uma programação pensada em oferecer informação para você e para toda a sua família. Vem conhecer o trabalho da HIT, que eu tenho certeza que você vai curtir e não vai largar mais, tá bom? Então, aí todos os nossos canais de comunicação, redes sociais e o site também. Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo bem rapidinho na nossa conversa. Hoje recebendo aqui no nosso estúdio a psicóloga clínica Cristina Navarro e também o pastor Saulo José Marafon, ambos conversando e falando e dando as suas visões, as suas perspectivas sobre essa questão relacionada à fofoca, aos perigos e pecados relacionados à nossa língua. Foi uma conversa muito bacana no primeiro bloco, muita informação. Tenho certeza que você que nos acompanhou aí foi edificado com a conversa. Agora, nesse bloco,
Eles vão fazer as considerações finais e oferecer uma aplicação para você. Então fica ligadinho, nós vamos fazer isso na sequência. Antes, deixa eu só dar aquela moral para você que nos assiste, curte o Vejam Só e manda a sua foto para participar aqui do programa. Todo mundo que aparecer aqui no Vejam Só vai concorrer a um presente do programa para você, tá bom? É uma forma de reconhecimento do Vejam Só para você que nos assiste, tá bom? Infelizmente, a gente não pode presentear todos os nossos telespectadores, então nós escolhemos um e depois aí no final do mês a gente mostra aqui quem vai levar para casa o nosso presente, tá? Primeiro, deixa eu explicar como é que você faz para mandar a sua foto. Aparece aqui para você, ó, as nossas redes sociais, Facebook e Instagram, @programa Vejam Só. Você nos localiza dessa forma, qualquer uma das plataformas. Localizando a nossa página, o nosso perfil, você vai direto ali nas mensagens. Tem um botãozinho ali, você clica e você já vai conseguir mandar uma mensagem direto para a nossa produção. Nessa mensagem, você manda ali a sua foto, junto com o nome completo, cidade e estado. A foto pode ser bem simples, tá bom? Faz uma selfie assistindo o Vejam Só e manda. Aproveita agora que está vendo o programa e já manda. É bem tranquilo, pode ser na vertical, na horizontal, pode ser de cabeça para baixo, do jeito que você achar mais fácil. Faz a foto, manda e participa aqui do programa. Quando a foto chegar, a gente arruma tudo direitinho por aqui, tá bom? Vamos colocar na tela, então, as fotos que nós separamos para o dia de hoje. E a primeira delas vem lá de Minas Gerais. Eita, estado que nos acompanha, assiste muito. Ribeirão das Neves. E quem vai aparecer aí para você, ó, é o Luiz Carlos, acompanhando o programa, ó lá. Fez do jeitinho que eu falei, ó. Mandou a selfie aí e já encaminhou aqui pro programa. Obrigado, viu, Luiz Carlos, pelo carinho, pela audiência. Deus abençoe demais a sua vida e todo o povo mineiro que nos acompanha. Quem vai aparecer agora é um telespectador aqui de São Paulo, do bairro do Jardim das Camélias. E quem aparece aí, ó, é o Eduardo, acompanhando o Vejam Só também. Ô, Eduardo, obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho, pela audiência, por participar do programa. Tá acompanhando ali, cara, não sei se pelo computador ou pelo tablet, parece, né? Boa. Obrigado, viu, Eduardo, pelo carinho, meu irmão. Deus abençoe muito sua vida. Encerramos as fotos de hoje aqui em São Paulo, capital também. E quem vai aparecer aí é o Douglas Oliveira, nosso telespectador aqui de São Paulo. Boa, Douglas. Mandou aí a foto também, ó. Fez a selfie e encaminhou pra gente. Obrigado, viu, Douglas, pelo carinho, pela audiência também. Deus abençoe muito sua vida, tá bom? Obrigado por nos acompanhar. Põe na tela aí a imagem da nossa caneca, que é esse presente que nós vamos mandar aí na sua casa, tá bom? Esta belíssima caneca do Vejam Só para você que nos assiste. Vai chegar aí na sua casa direitinho, para você poder tomar seu café, seu chá, sua água. Ficar à vontade aí, poder desfilar com esse presentaço aí, tá bom? Então manda a sua foto e participe. Estamos no comecinho do mês de agosto, né? Tem todo mês para você mandar e participar. Meus irmãos, infelizmente nós estamos chegando ao final do programa. O tempo é bem curtinho nesse bloco, então 3 minutos para cada um, para as considerações finais e uma aplicação. Como a doutora Cristina começou no primeiro bloco, o pastor Saulo, o irmão, começa, depois a irmã vai ter o privilégio então, de encerrar o programa de hoje com a sua fala. Pastor, 3 minutinhos aí para as considerações finais e uma aplicação. Zeca, eu quero agradecer pelo convite, foi muito proveitoso estar aqui com você aqui, com o pessoal que está assistindo. E o que eu poderia dizer nesse momento é, de tudo que nós falamos aqui, eu penso que para algumas pessoas que estão atentas, deve ter tido elucidado as questões que eram interrogação na sua vida. Para aqueles que estão no arraial cristão, dentro da igreja, e percebeu que isso está trazendo transtorno para a sua vida, para o seu relacionamento na família, ou até mesmo na igreja, ou na sociedade, de uma maneira geral. Se você está dentro da igreja, procure o seu pastor. Abra o coração com ele. A Bíblia diz que o pastor foi colocado na igreja como guia. E o guia, ele tem condições para poder lhe orientar por uma palavra. Procure o seu pastor. Abra o seu coração, pede um conselho para ele. Diga que isso está atrapalhando a sua vida, a sua existência, os seus relacionamentos. Você percebeu isso, porque muitas vezes quem faz não acaba percebendo, mas se você teve um toque do Espírito Santo por tudo que foi falado aqui nesse programa, procure ele, peça um conselho e tenta mudar de vida, porque isso é danoso para a vida, para a sociedade e para todos. No exercício ministerial, eu percebi que existem algumas coisas que as ovelhas não chegam perto do pastor para declarar. Uma delas,
é a fofoca e outra dela é a inveja. Nesse tempo que eu estou, pela bondade de Deus, trabalhando no ministério, ninguém chegou em mim e disse assim: pastor, aqui no altar é falado da inveja, mas eu sou invejoso aqui. Eu sou fofoqueiro, porque as pessoas não declaram isso. Então, a oportunidade desse programa chegar até a sua casa, a sua vida, procura o seu pastor, conversa com ele, declara, abre o seu coração, tenta mudar, porque a Bíblia diz que há esperança por uma árvore que foi cortada, para você também ter esperança para poder mudar de contexto e viver uma vida espiritual mais abundante, exuberante na presença de Deus. Muito obrigado. Eu agradeço. Amém. Obrigado, pastor Saulo. Quem agradece é a nossa audiência, é o programa, pelas reflexões, pela contribuição que o irmão trouxe. Eu espero que, de fato, essa aplicação abençoe e edifique a sua vida aí, que nos assiste. Leve nosso abraço a toda a comunidade da Assembleia de Deus do Ministério Belém, lá no bairro dos Pimentas, em Guarulhos. Guarulhos tem pouca igreja, né? É uma região que tem pouca igreja, né? Tem bastante igreja. É uma região abençoada por Deus. E fica aqui, de maneira muito específica, o nosso abraço aos irmãos lá do Ministério do Belém. De novo, obrigado. Ó, os contatos do pastor à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram. Chega por lá. Irmã Cristina, 3 minutos também para a irmã, para as considerações finais e uma aplicação para o nosso telespectador. Okay. Primeiro, eu quero te agradecer, Zeca, por essa oportunidade, pelo tema que foi desenvolvido, que eu acho muito importante, né? Ser falado, sim, porque é algo muito atual e que acontece todos os dias no nosso meio. Eu gostaria de falar um pouquinho, para finalizar, sobre o perfil da pessoa que é envolvida em fofoca. Primeiro, que a fofoca vai preencher lacunas da sua vida. E essa personalidade, ela é depressiva. E ela precisa sempre estar se afirmando de que o outro está pior que ela. Então, se alguém se encontra dessa maneira, que procure ajuda. Normalmente, essas pessoas são imaturas, agressivas emocionalmente, e ela procura a fofoca para até extravasar suas emoções. São pessoas inseguras, carentes e que também têm inveja. E ela precisa desvalorizar o outro para que passar a imagem que ela é melhor. Então, que essa pessoa venha perceber, porque a terapia ajuda no autoconhecimento, ao seu desenvolvimento e amadurecimento emocional. Então, a pessoa que é envolvida, que tem essa necessidade, ela precisa se encontrar com ela mesma. E a terapia proporciona isso, que a pessoa tenha um encontro com ela mesma, que ela passa a se enxergar, a se conhecer melhor. E a pessoa que é envolvida com isso, ela sempre projeta no outro, né, aquilo que falta em si. Ou então, o que ela procura em si, ela percebe no outro, então ela procura projetar a sua insatisfação, né? Envolvendo a pessoa sempre em fofocas, em comentários desnecessários. E a terapia vem ajudar muito a pessoa nesse amadurecimento emocional. Bem, quero agradecer mais uma vez e que tenho certeza que vai ajudar muito esse tema. Sem dúvida, vai ser uma colaboração muito importante para todos, né? Eu acho que essa é uma reflexão que todo mundo precisa, em certo momento, parar, fazer e observar como é que tem sido o seu caminho. Quero agradecer demais, viu, minha irmã, pelo carinho. Espero que tenha curtido. As portas do programa estão abertas e os contatos que a irmã disponibilizou estão à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. Tá certo? Inclusive, antes de colocar o resultado da nossa enquete, deixa eu só colocar um comentário aqui que eu acho que foi emblemático e fala bastante sobre a ideia que a gente falou aqui. É o comentário da Raquel. Respondendo lá a nossa enquete, ela colocou assim, ó, todas as opções. Lembrando que a nossa pergunta era qual o problema da fofoca ou a sua influência no meio cristão. E ela falou, ó, todas as opções que vocês deram aí é um problema. E a fofoca vai causar problema em todas as áreas. E, de fato, é um assunto muito delicado e que a gente precisa estar atento. Põe só aí para a gente observar o resultado. 17% dos nossos internautas escolheram a primeira opção, que a fofoca contradiz os princípios de amor. 37% escolheram a segunda opção, que enfraquece o testemunho cristão, e 46% afirmaram que o grande problema da fofoca é que acaba afastando as pessoas do evangelho. E esse foi um dos aspectos que a gente conversou aqui sobre o testemunho e principalmente afastar as pessoas da pregação da palavra. Muito obrigado a todo mundo que votou, que participou, que deu carinho da sua contribuição.
e a gente, de fato, conta com você nessa construção do Vejam Só. A edição de hoje termina, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um programa preparado com muito carinho, muita dedicação para você que nos assiste. Um forte abraço e até a próxima.